Meus amados irmãos, bom dia a todos mais uma vez. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Pastor muito modesto, né, pastor? A gente vai, Deus é bom o tempo todo, como diz o nosso irmão e pastor Dimas, que não está conosco aqui. Sempre que a gente conversa, ele sempre fala: Deus é bom o tempo todo. É Ele que nos capacita, nos ajuda a cada dia seguir, a cada dia prosseguir. Obrigado, pastor, pela oportunidade de estar aqui. Não é fácil falar sobre família. A minha está presente, minha esposa ali, a Lívia, a Sofia pequena lá na escola bíblica, já desde pequeno. E a gente vai ler, fazer a leitura da palavra de Deus num texto muito conhecido, né, muito falado, que se encontra no livro de Josué. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias e permaneçam abertas, por favor. Diz assim a palavra de Deus em Josué 24, a partir do versículo 15. Se, porém, não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses, que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus pela oportunidade, ó Pai, de falar para a Tua igreja aqui presente neste tempo. Ó Pai, que o Senhor possa usar o Teu servo para que essa mensagem chegue ao coração de cada um de nós, porque a Tua palavra é a verdade para os nossos dias de hoje e sempre. Muito obrigado, agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, quando a gente entra no campo de família, como eu mencionei, a minha está presente aqui, minha família não é perfeita, minha família é cheia de defeitos, como eu também sou cheio de defeitos, e muitas questões que envolvem família, muitas das vezes, se a gente não tiver uma posição reta e concreta diante da palavra de Deus, a gente se perde, e até a gente chegar de novo ao ponto de partida, a gente tem muitos problemas. A gente fala aqui da Josué. A palavra de Deus diz que Josué foi um homem escolhido por Deus. Ele era um general de guerra e era um auxiliar de Moisés. E sendo capitão do seu exército, ele foi um dos 2 espias que acreditou que Israel poderia possuir a terra por meio da capacitação divina. Ou seja, a mente de Josué estava firmada em Deus, porque obviamente treinado e sendo auxiliar de Moisés, ele aprendeu muito como lidar com vidas, como ser líder e como estar à frente de centenas, milhares de famílias. Como é estar diante de pessoas, de famílias, pais e filhos que necessitam diariamente de atenção, que necessitam diariamente de conversar e muitas das vezes não tem a palavra de Deus como a via de fé e de prática. Nós, graças a Deus, aqui estamos, a maioria das famílias que eu estou vendo aqui são crentes em Cristo, já entregaram suas vidas a Cristo, mas toda família tem problemas e não deixaremos de ter. A Bíblia declara isso. Mas em todas elas, Cristo é presente e Cristo sempre nos dá o caminho e a saída através de sua palavra. E Josué, no final de sua vida, conclama o povo de Israel a fazer uma aliança com Deus, a qual era e é a promessa de Deus para todas as famílias da terra, hoje e sempre.
Deus escolheu e formou a família para ter um relacionamento direto com Ele constante. Essa é a vontade de Deus nas nossas famílias. E muitas das vezes nós precisamos ter mudança de comportamento para a gente agradar e fazer aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. A mudança de comportamento é a gente estar diante de Deus, se humilhando e entendendo que Ele tem a solução para todos os problemas quaisquer de nossas vidas, sejam qual for. Muitas das vezes a resposta não vem de imediato. Muitas das vezes a resposta de Deus para os nossos problemas não vem na hora que a gente quer. Sabemos que tudo é no tempo de Deus, porque Ele sabe o quanto aquela bênção é necessário, o tempo para a gente alcançar, e se de repente vai ser viável naquele momento ou não para cada um de nós. Todos os dias tomamos decisões, mas porém, penso que nenhuma delas é mais importante do que aquelas que tomamos no campo familiar. Dependendo de nossas decisões, pode ser um caos no meio de nossas famílias. E é verdade. A maioria das famílias tem como líder o homem. Algumas famílias, a mulher é a sacerdotisa, é a cabeça do lar. E debaixo da família, abaixo do pai, abaixo da mãe, tem os filhos que precisam ser orientados e ensinados diariamente de como viver na presença de Deus. Obrigado, pastor. Josué, perto já dos 110 anos de idade, já numa idade bem avançada, provavelmente com dificuldades para caminhar, dificuldades para se locomover, ele chama o povo de Deus porque ele vê que a idade dele está chegando e ele precisa passar e lembrar todo o povo de Deus o que eles tinham passado, o que estavam vivendo e como Deus tinha abençoado a vida deles, para que eles continuassem na presença de Deus. E diz a Bíblia que já nos seus 110 anos, cansado no final de vida, reúne o povo para fazer uma retrospectiva desde a época de Abraão. Ou seja, convida aquele povo, pega toda aquela assembleia, senta e fala: vamos voltar ao passado. Eu quero deixar bem claro o que vocês estão vivendo hoje, como foi no antepassado, como Deus abençoou através desde Abraão e até os dias de hoje. Ainda no livro de Moisés, de Josué, 23, olha o que o Senhor fala para o povo. 23, e ele diz assim: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançado, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. E ele continua no versículo 9: o Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. E aí ele dá a palavra final dele, quando ele diz que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Ou seja, fazer uma retrospectiva de nossas vidas também é muito importante nos dias de hoje, porque a nossa vida em família, ela sempre começa muitas das vezes de maneira muito agradável, ou às vezes começa de maneira muito complicada. Às vezes eu penso, quando eu casei com meus... não posso esquecer, né? Senão, em casa não pode. Quando eu casei com meus 30 anos, eu tive muita dificuldade no início. E às vezes hoje eu penso, como seria se eu fosse casar hoje? Eu acho que as dificuldades seriam maior ainda. Porque assim que eu casei, eu tinha me convertido aos 29 anos. Então, quando eu casei,
eu já estava vivendo uma vida com o Senhor, eu já estava vivendo uma experiência com Deus. Então eu e a Sueli, nós nessa igreja, trabalhava demais, trabalhava de segunda a sábado dentro da área de comércio, de segunda a domingo, e muitas das vezes eu vinha para a igreja domingo e muitas das vezes não tinha tempo de sair com a minha esposa, mas eu vinha para a igreja. Eu entendia a importância de estar na igreja, mesmo somente aos domingos, porque de segunda a sábado eu não tinha tempo, porque eu entrava na loja 7, 8 horas da manhã e saía da loja 9, 10 horas da noite. Mas eu entendia que Deus tinha um propósito na nossa vida, porque aprendemos isso já no início, e sabia que Deus poderia nos abençoar, nós poderíamos guardar, e poderia guardar a nossa família, que hoje eu tenho, né, minhas filhas, na presença do Senhor, a minha esposa, e posso dizer, como creio que todos os irmãos aqui, eu e minha casa não serviremos, mas servimos ao Senhor. Amém? Todos nós aqui, nossa família, servimos ao Senhor. E aí Josué convocou o povo, mas a gente vê que depois de toda essa lembrança que Josué trouxe ao povo, após a morte de Josué, o povo continua na presença de Deus por um período muito pequeno. Logo depois parece que se esquece de tudo e volta a cair de novo na vida do pecado, na vida do erro, se distanciando de Deus. A gente lê logo à frente, irmãos podem ver, em Juízes, capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, veja o que diz a palavra de Deus. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Ou seja, terceira geração, né, pessoal? Até o pastor comentou hoje pela manhã na escola bíblica que o povo, aquela nova geração, não conhecia Deus. E existia ainda no meio alguns cananeus e se misturaram com aquele povo. E aí passaram de novo a colocar deuses à frente dele, colocar imagem à frente dele e começaram a adorar a outros deuses que aquilo ali desagradava muito a Deus, como desagrada ao nosso Deus até hoje. E aí eu fiquei pensando, Josué não deixou de um líder à frente? Sim, muito provavelmente sim, mas aqui a Bíblia diz que é uma terceira geração. Uma terceira geração que cresceu não conhecendo a palavra de Deus. É por isso que eu trago hoje a importância de nós, pai, mãe, família, ensinarmos os nossos filhos, desde pequeninos, conhecer a palavra de Deus, através da escola bíblica, através dos nossos cultos em casa, através do momento que temos para sentarmos com eles, orar e falar da palavra de Deus. E aí, todo aquele trabalho, todo aquele povo ao qual Josué chamou e lembrou que eles tinham passado e até onde tinham chegado na presença de Deus, veio uma nova geração que não conhecia Deus, e diz a palavra de Deus: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto a Balins, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos do seu redor, provocando a ira do Senhor. Hoje vivemos pela graça de Deus, mas as consequências dos nossos erros, pessoal ou em família, se nós errarmos e não obedecer a palavra de Deus, não tenha dúvida que as consequências elas vão vir. As consequências elas vão vir e muitas das vezes não somos só nós que sofremos. Eu costumo dizer que quando há um problema em família, quando há uma questão confusa dentro da família de desobediência, principalmente para aqueles que são crentes,
Não envolve só pai, mãe e filhos, envolve todos, envolve os parentes que estão próximos, envolve avós, envolve tios, porque é família. É uma instituição criada e formada por Deus. Deus tem um zelo pela família, tem um cuidado pela família. E nossas famílias, elas estão sendo tratadas e cuidadas por Deus. Por isso que qualquer decisão que nós mesmos, muitas das vezes, tomamos decisões sem consultar a palavra de Deus. Momentaneamente pode não ter uma reação de imediato, mas às vezes vai ter uma reação mais à frente. E aí a gente para pensar, errei. E como consertar? Não, volta para a palavra de Deus. Pode doer, mas a palavra de Deus tem a receita do conserto. A família é a base da sociedade em qualquer lugar, nós sabemos disso, e do mundo. O projeto de Deus não mudou, continua sendo o relacionamento com a família. Por outro lado, nós sabemos que Satanás é o inimigo de nossas famílias, até porque tudo que Deus criou, ele quer destruir. E não devemos duvidar, irmãos, Satanás é o nosso inimigo, e é o inimigo das famílias, e continua e não vai parar, tentando e fazendo com que as famílias se separem, as famílias venham a tomar decisões de separações, porque essa é a vontade dele. E nós temos aqui o exemplo lá em Gênesis 3:11. Foi a primeira intriga colocada entre o homem e a mulher, e ali estava Satanás fazendo toda aquela confusão entre Adão e Eva. Leia comigo Gênesis 3, 11 e 12. Veja o que diz a palavra de Deus. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Perdão, Gênesis 3, 11 e 12. Diz assim: e Deus perguntou, Gênesis 3, 11 e 12, irmãos, perdão. Diz assim: e Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: quem foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente até aí. Então aqui começa a desavença e a culpa. Alguém errou. Então Adão culpava Eva culpava Adão, e ali a gente vê que começa as intrigas e as confusões dentro de uma família. Ou seja, não é diferente em nossos lares, quando às vezes nós temos alguns probleminhas desse tipo ou até maiores. Interessante que lá em casa algumas questões assim, vamos dizer, bem simples, eu nem me coloco mais à frente para decidir. Por exemplo, às vezes quando a gente tem uma oportunidade de pedir uma pizza, sabe como é que é? Eu e três meninas dentro de casa. Eu não me meto qual o sabor, eu falo, vocês decidem. Porque se eu peço o sabor, aí chega, eu não gosto do sabor que eu gosto. Ontem mesmo pedimos uma pizza, eu peguei o catálogo e falei para ela, decide aí. Porque aí eu decido, aí quer dizer, se errou, vocês resolvem aí, é claro, num bom sentido. Porque são essas questões. Viver em comunhão, viver em família é muito difícil. Muitas das vezes o homem quer de um jeito, a mulher quer de outro, os filhos querem de outra maneira. É por isso que temos que ter
a palavra de Deus diante de nós e viver em comunhão com Deus. Não existe família perfeita, a minha não é, irmãos, e não é mesmo. Não é fácil viver em família. Enquanto solteiro eu vivi junto aos meus pais, e lá em casa eram 8. Eu fico imaginando com meu pai e para minha mãe educar e falar com 8 filhos, sem contar outras questões, né, que assim eram fora do normal. Mas digo uma coisa, lá, quando eu era solteiro, vivia com a minha família, não tinha a presença de Deus. E era tudo muito diferente. Porque o que eu vivi em família e hoje a minha família na presença de Deus, eu fico imaginando que realmente como é uma família viver fora da presença de Deus. Eu já falei aqui nesse púlpito que lá em casa não falava irmão com irmão, só falava as meninas, era um filho também tinha que se falar, né? E era uma confusão danada, uma pegava a roupa da outra, aí a outra ia sair com a roupa naquele dia, aí já estava no corpo da outra, porque era tudo difícil. Agora, os irmãos era complicado. Meu irmão falava comigo, quando ele tinha oportunidade, ele juntava com o outro para bater em mim, e era desse jeito. Era em família. Ou seja, mas o caráter do meu pai, a postura de homem estava aqui. Mas a presença de Deus, a gente não tinha na nossa vida. A gente não tinha uma educação pautada na palavra de Deus, uma educação pautada na presença do Deus Todo-Poderoso. Como hoje, cada um de nós, na presença de Deus, podemos educar e ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. E faz a diferença e muito. Faz a diferença e muito. Graças a Deus crescemos, todos trabalhando, todos seguindo a vida, com muita dificuldade. Hoje a maioria é casada. E graças a Deus meu pai foi uma pessoa de muita honra, mesmo não tendo passado para nós uma orientação como família, como pai, como sentar do lado e conversar, mas eu tenho ele em lembrança que foi uma pessoa de muita honra e muito lutou para que a nossa família crescesse. Então, existem algumas questões familiares que muitas das vezes a gente não vai conseguir resolver no tempo que a gente acha que deve resolver. Mas Deus tem um tempo para cada coisa. Existem muitas das vezes questões nas nossas vidas que hoje a gente está pedindo uma intervenção de Deus para um filho, para uma filha, para uma mudança de comportamento muitas das vezes dentro de casa, mas às vezes não é o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas vivam na presença, vivam em família, porque Deus é Deus. Deus é Deus, Ele não falha, Ele está sempre presente. Quero ler para os irmãos também a palavra de Deus, lá na frente, vamos lá para o Novo Testamento, em Marcos 3. Como disse meu querido pastor Felipe, vamos passear um pouco aí na Bíblia. A gente vai aprendendo, bom aluno, né? Nem sempre. Eu chamo de querido, pastor, não é por estar diante dessa igreja aqui não. É porque eu gosto de você, gosto da tua pessoa. Entendeu? Gosto de você, eu chamo de querido. E tem mais, chamo também de querido, a maioria dos irmãos aqui, porque eu estou há 22 anos nessa igreja. E tenho um carinho, uma paixão muito grande por cada irmão. Entendeu? Foi aqui que eu comecei, aqui que eu entreguei minha vida a Cristo, aqui nessa igreja que eu casei, aqui nessa igreja que eu apresentei as minhas filhas no altar do Senhor, e Deus tem guardado e sustentado a cada dia. Vamos ler a palavra de Deus em Marcos 3, 24 a 25. Marcos 3, 24 a 25. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Olha o que diz a palavra. Ou seja, dentro de uma casa não pode haver divisão. Dentro de uma família não pode existir barreira.
Dentro de uma família, penso eu, que não pode ser como a minha família antes de eu casar. Irmão não falava com o irmão, irmã não falava com a irmã, e muitas das vezes o pai se dirigia ao filho em plena necessidade, só quando tinha que realmente chamar o filho e perguntar alguma coisa. Então a palavra de Deus fala sobre essas barreiras. Então, irmãos, filho, seu pai não é nenhuma barreira, ou seja, mãe, seu filho também não é nenhuma barreira. A palavra de Deus nos ensina isso. Mulher, seu inimigo não é o seu marido. E também, marido, seu inimigo não é sua mulher. E também, filhos, seu inimigo não são os seus pais. Porque todas essas barreiras, todas essas dificuldades de desunião dentro de família são provocadas pelo nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que é Satanás. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se há inimizade dentro de uma família, pode acontecer, brigou pela manhã, mas tem que se reconciliar, é normal. É normal, muitas das vezes o pai vê ali uma pequena coceira ali junto com o filho, a mãe, é normal. Mas tem que haver uma reconciliação. Uma família que pai não fala com o filho, filho não fala com o pai ou mãe, irmãos não falam com irmãos, alguma coisa está errada. E a Bíblia diz que Satanás é o inimigo de nossas almas, e ele veio para matar, roubar e destruir. É a única função dele. E a gente vê, por todos esses tempos que a gente está aí, número de divórcios aumentando, números de casais se separando, e às vezes por coisas banais. Mas vejam que quando há uma separação dentro de uma família, geralmente a carga recai sempre sobre os filhos. É muito doloroso uma separação. Porque os filhos, querendo ou não, têm os pais como espelho, sejam pais bons ou ruins, mas é o que os filhos têm ali à sua frente e convivem todo dia. A mãe pode não ser a melhor do mundo, o pai pode não ser o melhor do mundo, mas são seus pais. Criado, a gente chega a uma certa idade, a gente nunca entende e nunca vai entender, porque talvez se alguém, um avô, uma avó fizer uma retrospectiva de nossa vida quando criança, a gente pode até entender o quanto os pais se preocuparam e quantas dificuldades nossos pais passaram para criar a gente e a gente chegar até aqui. Eu costumo lembrar que minha mãe sempre falava que às vezes quando eu saía ali da jovem, nesse mundão aí, e quando chegava tarde em casa, meu pai nunca abria a porta, mas a minha mãe só dormia depois que eu chegava. Batia na porta, é claro que a gente jovem, sem muita orientação, se não abrisse a porta, eu dormiria na varanda, de qualquer jeito. Seria difícil, chão duro, no frio, então ia ser cobrir com o quê? Mas batia na porta, aí quando a chave virava, quem estava lá? Minha mãe. Talvez na vida de vocês, o pai. Talvez na vida de algum aqui, não sei. Mas a maioria das vezes, na família, é a mãe. O pai sempre muito cansado, tem que dormir, tem que acordar no dia seguinte, mas parece que a mulher ela tem algo diferente. Ela consegue enxergar algo que o homem não enxerga. É claro que o amor é diferente de nós. Deus não se agrada do divórcio, Deus não se agrada de uma separação. Se você falar, mas lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, fala sobre o divórcio, atende, você pode ser se divorciar. Sim, lá no Antigo Testamento. Porque Deus permitiu por causa da dureza do coração do homem. A dureza do coração do homem fez com que o divórcio lá atrás existisse. Mas se você for dá uma olhadinha em Malaquias 2,16, dá uma olhadinha, volta um pouquinho atrás aí na tua Bíblia, Malaquias 2, versículo 16.
Olha o que diz o Senhor sobre o divórcio. Vou ler a partir do 15. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Versículo chave 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. A vontade de Deus é que a gente viva como família e o casal viva juntos para sempre. Aqui a gente já lê já no final da Bíblia, aqui, o Antigo Testamento e Malaquias. Eu quero finalizar a mensagem dessa manhã lendo com os irmãos Mateus 24. A palavra de Deus em Mateus, ela nos ensina de como construir a nossa casa bem alicerçada. O Senhor Jesus nos ensina que a nossa casa ela tem que ser construída, a nossa família, ela tem que ser construída num alicerce firme. Um alicerce que, a hora que vier os ventos fortes e as tribulações, a gente continue firmados no Senhor. Eu não tenho dúvidas, irmãos, nós como crentes, nós como família na palavra de Deus, presente junto ao Senhor todos os dias, muitas lutas teremos em nossas famílias, muitos desafios teremos pela frente. Mas se a nossa casa, a nossa família estiver alicerçada na palavra de Deus, com certeza teremos dores, mas o Senhor nos dará vitória em todas elas, amém? Eu concluo a palavra pela manhã, tá bom?